Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula de História Contemporânea aqui no nosso canal, O Conhecimento. Na aula de hoje, os senhores vão tomar conhecimento. Por que será que a nossa democracia, a nossa soberania está tão ameaçada? Será que existe dedo de brasileiros enfiado nessa história? É o que nós vamos saber nessa aula. Mas antes, eu vou soltar aqui um vídeo de 15 segundos para começar a entender esse fio da meada, o que é que está acontecendo com a conjuntura atual do Brasil. Vamos lá, vou soltar só 15 segundos, galera. Já tinha feito na semana passada, que seguia vedado a realização de atividades tanto nas comissões quanto no plenário da Câmara, entre os dias 22, que foi o início do recesso, até o dia 1º de agosto. Então, portanto, os parlamentares não poderiam realizar essa audiência. E aí, claro, houve muita crítica de deputados, alguns senadores que também participavam dessa sessão, principalmente do PL, da oposição, fazendo críticas à Mota, dizendo que esse ato era ilegal, antirregimental. Você citava aí no início da sua chamada, né, que houve uma manifestação de alguns deputados levantando bandeiras pró-Donald Trump, mostrando ali o slogan de campanha do presidente dos Estados Unidos. Esses parlamentares agiram, né, fizeram esse ato no meio de uma coletiva de imprensa que foi realizada após... Deu para entender muito bem o movimento desses deputados. A Câmara, senhoras e senhores, e o Senado estavam em recesso. E no meio de um recesso, eles foram para Brasília e confiscaram a mesa dos presidentes, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, que são os dois presidentes das duas casas. E fizeram esse ato, esse motim. Os senhores ouviram aí que a intenção deles era criar problema, confusão e confiscar a mesa. Isso é obstrução. Isso é obstrução. Ou seja, eles foram... Qual é a punição que deveria caber para esses deputados e senadores? Imediatamente, é porque nós não temos um líder de pulso na Câmara dos Deputados e nem no Senado. Qual é a punição para quem faz isso? Para quem confisca a Câmara do presidente, a mesa do presidente, a cadeira do presidente? É um golpe, eles deram um golpe. Esse grupo de deputados, que todos são do PL, a maioria, todos são do PL, e tinha outros partidos envolvidos. O que é que o presidente, se nós tivéssemos um presidente do Câmara e de Senado com pulso forte, que respeitasse a legislação da sua casa e do Brasil, tinha que pegar aqueles deputados e senadores, suspender o mandato deles e depois caçar o mandato desses deputados e desses senadores. Isso é que teria que ser feito. Mas no Brasil, senhoras e senhores, nós não temos na Câmara de Deputados um líder, um presidente do Senado e um presidente da Câmara não tem pulso para fazer isso. Desde 2015, quando o deputado Jair Bolsonaro sobe ao palanque, pega o microfone e deseja amor, paixão por um ditador, Ustra. Ali era para ser cassado o mandato daquele deputado chamado de Jair Bolsonaro. De lá para cá, na época o presidente da Câmara Federal era o senhor Eduardo Cunha. Não cassaram o mandato dele. O que deu? O cara foi presidente do Brasil. Aconteceu o quê? Exatamente o que está acontecendo agora. Esse grupo que já vem de lá se arrastando com esse cara que foi presidente, esse cara está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, respeitando todo o devido processo legal, exatamente por crimes que ele cometeu quando era presidente. Ele está em domicílio e esses deputados fizeram um movimento para poder libertar esse senhor que cometeu vários crimes no Brasil. Esse é o problema atual que está acontecendo no país. O seu filho, o Eduardo, está nos Estados Unidos conspirando contra o Brasil. Conspirando, fazendo com que o presidente norte-americano... O senhor viu a bandeira aí do presidente norte-americano? A bandeira do partido do presidente norte-americano. Como é que parlamentares brasileiros recebem dinheiro público pago por nós, na casa do povo, estende a bandeira de um partido de outro país? Isso é uma vergonha, isso é um absurdo. Mas nós não temos... Cadê o líder? Cadê o presidente do Senado e da Câmara Federal? Os dois são bananas, são duas bananas, são dois postes.
Porque esses senhores eram para estar com seus mandatos suspensos e será cassado. Teria que ser cassado. Bom, isso é uma baderna, senhoras e senhores. Isso é uma baderna. Então o que é que eles querem? Eles querem quebrar o regime que é um regime democrático para poder montar uma autocracia, uma ditadura. Assim como está fazendo o presidente norte-americano, que quer ser o autocrata, quer ser o dono do mundo. Eles querem quebrar o nosso regime, que é democrático, para poder montar uma autocracia. Autocracia é que o poder de um país fica concentrado na mão de uma pessoa ou de um grupo. É que eles estão querendo que faça no Brasil. Então, meus caros amigos, eu fiz aqui, ó, eu desenhei aqui uma pirâmide, para que vocês tenham uma melhor noção da coisa. Uma pirâmide social com 3 classes. Essas 3 classes, a primeira classe é 1% dos brasileiros, que são os ricos e os bilionários. Bom, quem são os ricos do Brasil, os milionários? Bilionário rico, 13.560, que vai de 33.900 a BBB, que está aqui incluso banco, betes e bilionários. Isso é a classe superior 1 e 2. E o povão está onde? Aqui embaixo está a classe pobre, chamada de pobre, que pobre é coisa ruim. Mas está o povão, classe baixa. 82% do povo brasileiro que ganha entre 1.356 a 6.780. Bom, por que será que esse povo aqui, ó, por que será que a maioria da Câmara e do Senado são eleitos por esse povão? Porque esse povão não enxerga, acha que discutir política, discussão é uma coisa, debate é outro. Nós nunca podemos deixar de debater, discutir nunca, mas debater sempre. Bom, então aqui, ó, senhoras e senhores, ó, esse povo que são 82%, trabalham para esse povo aqui. Trabalhar é uma coisa, eleger quem quer derrotar, quer destruir a nossa democracia, a sua casa, é outra coisa. Esses senhores parecem que não lêem, eles são parlamentares, mas eles não leem a Constituição, não sabem o que é democracia, não é, e não sabem o que é soberania. Eu vou ler para esses deputados aqui, no artigo 5º, o que é soberania e o que é democracia. Olha, no artigo 5º diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à prosperidade nos termos seguintes. Isso no artigo 5º. Bom, todos são iguais perante a lei. No inciso 10 diz assim, senhoras e senhores, deputados, os senhores precisam voltar para a escola. No inciso 10 diz assim: são inviolável a identidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Deputados e senadores, inviolabilidade. Você não pode, deputado e senador, entrar na casa de ninguém sem um mandado judicial. A sua fazenda é inviolável. A sua casa, a sua fazenda, seus bens é inviolável. Isso é soberania. Isso no regime democrático é isso que acontece. Soberania é isso. Você só pode ter sua casa invadida, se o cara for invadir, você pode mandar prender esse indivíduo, punir. Porque a sua casa, seus bens, a sua fazenda é inviolável. É isso que diz a Constituição. E esses senhores invadiram a mesa do Senado, a mesa do Congresso, confiscaram, então eles violaram leis. Por isso tem que ser punido. E como fazer isso? Bom, é preciso que nós derrotamos esses senhores nas próximas eleições. Todo funcionário público, todo político que cometer crime dessa natureza serão punidos imediatamente. Isso é nosso interesse, a nossa intenção, o nosso projeto que vai apresentar projeto de lei na Câmara Federal para o ano de 2026. Você está comigo? Então eu te espero aqui, deixe seu like, curte, compartilhe, inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder a nossa próxima aula. Um abraço, tchau, tchau.